eu acho que uma coisa que ficou um pouco, talvez fique um pouco confusa, é o uso do bin aqui na tela, tá? Então, quando você clica no incluir, né, você cria o bin, tranquilo? Mas, quando você clica no alterar, você não cria o bin, mas você usa ele, né? E no excluir, a mesma coisa, né? Você usa o bin, mas você não cria. Talvez ficou um pouco confuso essa parte do bin aí, então eu vou fazer uma explicação somente dele agora. Então, primeiro, quando eu clico no incluir, então eu crio o bin. Então, ficou claro, né? Eu crio o bin aqui, e a hora que eu confirmar, eu pego o que está na tela, jogo para o bin, né? Tela para o bin aqui, e aí simplesmente eu incluo o bin. Quando eu clico no alterar, né, ele pergunta se o bin é diferente de null. É aí que está uma grande questão, né? Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, ó, se eu usar o list e o grupos for null, significa que ele não encontrou nada. Se ele não encontrou nada, como é que eu vou alterar? Então eu pergunto se o grupo é null, tá? Por isso que eu faço a pergunta. A mesma coisa o excluir. Primeira coisa que eu pergunto é, achou um grupo? Não, não achou, tá? Então, se não achou, eu não tenho como alterar nem excluir, certo? Por isso que eu falei no final do vídeo o seguinte, o alterar e o excluir estão ligados com o pesquisar, tranquilo? Tá, agora vamos no pesquisar de novo. Eu cliquei no pesquisar, né? E ele achou. Então, se ele achou, aqui ó, no list, ele já preenche o bin, certo? Então, ó, o list, se você for lá no DAO, o list, ele retorna um object, né? E esse object é o bin. Então, ele retornou para a tela o bin. Então, aqui, ó, o list, eu transformo ele para o bin e aqui já tem o bin totalmente preenchido. Então, ele pega o bin e joga para a tela, beleza? Aí ele jogou para a tela, aí eu tenho como alterar e excluir, tá? Então, isso aí é visível. Eu vou pesquisar, vou colocar um código que existe, olha lá, ele trouxe, eu consigo alterar, ó, né? Agora, se eu pesquisar um código que não existe, 8, por exemplo, ó, ele dá grupo não encontrado, eu clico no alterar e ele fala, ó, tem que realizar uma pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa que foi realizada não trouxe um registro, o bin está nulo, tá? Então, essa é a relação do pesquisar com esses dois botões aqui, tá? Então, ó, uma outra coisa também, ó, a partir do momento que eu trago um registro, né, cliquei no alterar, cliquei no cancelar, ele limpa, e olha o que ele faz com o bin, o cancelar. Ó, ele desabilita, limpa e coloca o bin nulo. Por que ele coloca o bin nulo? Para indicar que você tem que fazer uma pesquisa, né? Para atualizar novamente isso aqui, tá? Então, percebam que o cancelar e o confirmar, a última operação deles é deixar o grupo null. Então, o cancelar, ele coloca o grupo como null e o confirmar, depois que ele faz as alterações, ou insere ou altera, ele faz o grupo ficar nulo. E o excluir também, ó. O excluir, quando você exclui, ó, o grupo vai nulo. Por que isso? Para dizer que você tem que forçar uma pesquisa de novo, tá? Então, bem claro, para mim alterar ou excluir, eu tenho que fazer uma pesquisa válida. Se a pesquisa não for válida, o bin fica nulo e ele não consegue alterar e excluir. Quando eu clico em incluir, eu não preciso ter bin válido, porque eu estou incluindo, né? Então, eu simplesmente crio o bin, para daí, a hora que eu for pegar da tela aqui no confirmar, ó, tela para bin, eu já tenho o bin construído. Por quê? Porque quando eu faço o grupos receber null, eu destruo o bin, né? Então, quando eu clico em incluir, ele tem que construir ali, por isso que ele tem essa instrução aqui. Então, basicamente, acredito que agora abrangei todos os botões aqui e a relação entre eles, né? Então, dá para vocês fazerem. Então, fazendo uma visão geral. O incluir e o alterar estão intimamente ligados com o confirmar, certo?
Então, clico no incluir, confirmar, alterar, confirmar. Então, tem que saber qual é a relação que tem neles. O pesquisar, ele está intimamente ligado com o alterar e o excluir. Eu só consigo alterar e excluir se eu pesquisei. Lógico, certo? O cancelar, ele desfaz todas as operações de incluir e alterar. O cancelar não faz nenhuma alteração no excluir, né? Porque o excluir ele já faz a própria pergunta e ele já faz a ação ali. Então, ó, só para vocês verem, ó, com certo? Excluir. Não, o cancelar nem foi alterado ali, certo? Então, acredito que essa é a relação total dos botões, tranquilo? E aí vocês já conseguem fazer toda a parte do trabalho para a próxima semana.